Livro Ápice, Língua Portuguesa, quinto ano, páginas 133 a 136. Língua, usos e reflexão. Palavras de ligação e partes do texto. 1. No texto, pré-adolescente e criança, você viu algumas palavras de ligação. Leia agora um trecho do texto Desculpas. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. Qual a ideia a palavra destacada traz para a frase? A palavra destacada, a gente já diz, é aquela que se destaca entre as outras, né? Então é a final, porque ela está em negrito. A cor dela está diferente das demais palavras. Então essa palavra afinal, ela dá uma ideia de tempo, ela vai dar uma ideia contrária ao que foi dito, ela dá a ideia de uma conclusão ou de uma finalidade, né? Ou seja, conclusão de uma ideia anterior ou finalidade do que foi dito anteriormente. Esse afinal, ele pode ser substituído por enfim, tá? Conclui-se. Então, no caso aqui, ela está dando a ideia de uma conclusão, tá? Conclusão de uma ideia anterior, ok? 2. Leia outro trecho. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. A expressão destacada traz o sentido de, destacada essa daqui, já que ela dá a ideia de tempo, uma ideia contrária à ideia anterior, finalidade do que foi dito, explicação para a ideia anterior. Nós temos aqui uma ideia, justamente o contrário do que pensamos. Porque associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Então, note que esse já que ele está explicando. Ele está explicando o quê? Que associamos desculpas a erro, né? Justamente o contrário do que se pensa, tá? Então, vai ser o quê? Explicação para a ideia anterior. B. Marque um X na palavra que pode substituir já que se modificar o sentido. Por que, então, quando, mas. No caso aqui eu até já respondi, né? Por quê? Porque associamos desculpas a erro. Ele está explicando, né? Então vai ser o porquê. Próximo. 3. Leia outro trecho do texto Desculpa. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso a outro quando admitimos, mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Marque um X na palavra ou nas palavras que podem substituir o termo destacado sem mudar o sentido. Note que, quando ele fala mais pedir desculpas, nos aproxima e nos liberta, ele está dando continuidade à frase anterior, né? Ele está dando o sentido positivo, é isso? Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos, né? E dizer isso ao outro quando admitimos, ou seja, né? Pedir desculpa nos aproxima e nos liberta, né? Então aqui ele está somando isso, essa frase com a anterior, tá? Esse mais ele está sendo aditivo, então ele pode ser substituído pelo i, nessa forma conotativa, e nós sabemos que o mais também ele é substituído pelo porém, né? Por quê? Porque ele indica uma junção de ideias, né? Essa ideia concorda com a outra, tá? Hora de organizar o que estudamos. Leia com os colegas o esquema a seguir. Palavras de ligação. Palavras que fazem a ligação entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relações de sentido entre as ideias. Podem acrescentar sentido de ideia contrária, explicação, conclusão, finalidade, tempo e justificativa. Agora você. Questão 1, da página 134. Leia a tirinha com os personagens Charles Brown e Sally, sua irmã. Mas 50 é maior do que 25. Você simplesmente não entende divisão. Por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25.
E aí a Sally responde: se apertar, dá. Então, letra A. O que Charlie está tentando fazer? Note que Charles está ajudando a irmã dele a fazer o dever de casa, né, a atividade, a tarefinha. E ele está tentando ensinar ela a fazer a continha de matemática, né, a continha de divisão. Tá bom? Então, ensina Sally a fazer contas de divisão. B. Sally não entendeu o que Charlie quer dizer. O que mostra isso? Converse com seus colegas. Ouça as respostas deles e justifique sua opinião quando for a sua vez de falar. Então, gente, além dele estar ensinando ela a continha de divisão, ele está dizendo para ela que não dá para colocar 50 dentro de 25. Ou seja, não dá para dividir 25 por 50. Tá? Aí ela diz que se apertar dá, porque ela entende que é por questão de tamanho. Né? Como se você tivesse um pé grande e fosse calçar um sapato pequeno, e se você apertar o seu pé, ele entra dentro do sapato. Só que nesse sentido, a divisão não funciona assim. Não é se apertando os números que vai caber dentro do outro. Né? Então é isso que ele quer explicar para ela, que não dá para dividir um número pequeno pelo número maior. E ela não entendeu ainda. Então ele acha, o que é que ela acha, Sally? Ela acha que cabe um número dentro do outro apenas por um problema de tamanho, não é isso, né? C. Na tirinha, né, há, ou seja, existe, palavras e expressões que foram empregadas para fazer ligação entre as ideias. Complete as frases abaixo com as palavras ou expressões do quadro que corresponde a cada ideia. Nós temos aqui o mas, por isso e se. Apresenta uma conclusão, né? Enfim, contudo, conclui-se, por isso, tá? Então aqui vai ser o por isso, né? Onde ele fala, por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Por quê? Porque ela não sabe matemática, ela não sabe divisão. Então ele está concluindo uma ideia. Apresenta a ideia contrária a uma ideia anterior, o mas. O mas, ele vai indicar uma adversidade, ou seja, uma ideia contrária, tá? Na maioria das vezes. Então, mais 50 é maior do que 25. Tá? A próxima dá a ideia de uma condição para fazer a conta. É o se. Quando eu digo, a mãe diz assim, menino, você só vai ao shopping se fazer atividade. Você só vai ganhar presente se tirar notas boas. Então, é uma condição. Então, se apertar, dá. Ou seja, qual é a condição para dar? Se apertar, né? 2. Leia outra tirinha e observe as palavras destacadas. Aí, ó. Quer me ajudar a escrever um livro? Claro, é sobre o quê? Bem, já ouviu falar de ficção histórica? É mais ou menos isso. Estou escrevendo uma autobiografia fictícia. É a história da minha vida, só que com algumas partes inventadas. Mas para que isso? É porque no meu livro eu tenho lança-chamas. O que Calvin pretende fazer? Ele pretende fazer uma autobiografia, ou seja, uma história da sua vida, só que com pedaços inventados, não é isso? Por que tem pedaços inventados? Porque ele quer colocar que ele tem um lança-chamas. Só que lança-chamas é uma arma, né? E arma só pode ser usada por adulto, não pode ser usada por criança, tá bom? E não é qualquer adulto, tem que ser um adulto específico, tá bom? Um profissional específico. Por isso que é ficção, por isso que ele está inventando aquilo. Criança, não, em hipótese alguma, pode ter arma. E biografia tem que ser verídica, tem que ser realmente o que acontece na sua vida, você não pode inventar. B. O tigre reage à resposta do garoto. Releia o texto do terceiro quadrinho. Mas, para que isso? Marque um X na alternativa que melhor indica o sentido de cada uma das palavras destacadas. Mas, ele indica que estranhou a ideia de fazer autobiografia inventada, ou ele indica que ele concorda com Calvin. No caso aqui, ele indica que ele estranhou a ideia, né, dele fazer essa biografia inventada, né? É uma ideia contrária. Então, para quê? Indica o começo de uma explicação para Calvin, ou indica que o tigre quer saber a finalidade que Calvin quer fazer? Indica que o tigre quer saber a finalidade que Calvin quer fazer, né? Porque ele está fazendo uma pergunta: por quê? Tá? Por que você quer fazer isso? Para que você quer fazer isso? Né? Leia o que Calvin respondeu no último quadrinho. É porque no meu livro eu tenho lança-chamas.
Que ideia a palavra destacar expressa? Ó, esse porquê você vê que ele está junto. Quando o porquê vem junto, sem ser acentuado, ele nos dá uma ideia de resposta, de uma explicação, de uma justificativa. Então, ele está dando uma ideia de explicação, ideia de justificativa. Ele está respondendo a pergunta do tigre. Tá? 3. Complete cada trecho usando o termo de ligação, indicado no quadro que for mais adequado. Por isso, pois, então, mas, por quê? Esse porquê junto, tá? Sem acento. Letra A. Como é uma forma de aliviar a tensão e de cuidar do corpo e da mente, é bom praticar corrida alguns minutos por dia. Então, aqui seria o que? Ele está explicando. Ele está explicando que é bom praticar corrida alguns minutos por dia, porque correr é uma forma de aliviar a tensão e cuidar do corpo e da mente. Então aqui vai ser o por isso, né? Correr é uma forma de aliviar a tensão e de cuidar do corpo e da mente. Por isso, é bom praticar corrida alguns minutos por dia. Letra B. Acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio. Não podemos desistir. Temos de convencer as pessoas a participar dessa luta. Só assim essa batalha será vencida. Então, acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio. Ele está afirmando que é difícil. É difícil acabar com o mosquito da dengue. Só que depois diz, não podemos desistir. Então, mas não podemos desistir, dá uma ideia contrária, né? Embora seja difícil acabar com o mosquito da dengue, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar tentando, tá bom? Temos de convencer as pessoas a participar dessa luta, né? As pessoas a não deixar acumular água em casa, né? Nos vasos de planta, em latas, em pneus velhos. Aí só assim essa batalha será vencida, ou seja, porque só assim essa batalha será vencida. Então tem que conscientizar as pessoas da importância de não deixar acumular água em lugar nenhum para acabar com o mosquito da dengue, embora seja difícil, tá bom? Letra C. Diferenças entre as pessoas é o que mais há pelo mundo afora. Discriminações não têm razão de ser, ninguém é igual a ninguém. Então, diferenças entre as pessoas é o que mais há pelo mundo afora. Então, discriminações não têm razão de ser, pois ninguém é melhor que ninguém. Ok? Então, essa aí é a correção de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.